fios e cordões, o que se plantou por muito tempo se colheu. Sonho liberdade, a semente floresceu, ao som de seus tambores, nossa escola renasceu. Olha quem chegou, olha quem chegou, ressurgindo das cinzas, pra brincar o carnaval nessa avenida. Olha quem chegou, olha quem chegou, ressurgindo das cinzas, pra brincar o carnaval nessa avenida. Alegria! Olá, boa noite. A noite de hoje é muito importante para todos nós que fazemos a bagaceira. Ela marca um novo recomeço. E a gente começa exatamente aqui, com essas imagens lindas do alto da nossa cidade, que trazem muita emoção para a gente. Todo esse cenário da praça, da Nossa Senhora do Ó. Porque esse ambiente é para a gente o nosso marco cultural. É aqui que aconteceram grandes e maravilhosas manifestações feitas pela bagaceira, assim como para outros grupos que desejaram também realizar e fazer cultura na nossa cidade. É por isso que nós estamos aqui. Foi aqui nessa praça que há mais de 30 anos um grupo de amigos resolveu se reunir e formar a Escola de Samba Bagaceira. Desfilou por longos 10 anos. Em seus desfiles espetaculares, encantou toda a nossa cidade, né? Parou pelos seus 20 anos, por um tempo de 20 anos, retornando em 2020 com a sua fênix espetacular ressurgindo das cinzas. E hoje, essa live especial, a gente dá início ao projeto Bagaceira Abre o Barracão, um percurso com oficinas artísticas realizadas pela Escola de Samba Bagaceira, com apoio cultural da Secretaria Estadual da Cultura, Lei número 13.811, de 16 de agosto de 2006. Mas antes da gente começar a receber os nossos convidados para falar do projeto e das novidades que estamos preparando para o Carnaval 2023, eu quero convidar vocês, admiradores da bagaceira, a acessar as redes sociais, acessar o Instagram, @Escola de Samba Bagaceira. Lá vocês vão poder conferir todas essas inovações, todas as informações a respeito das oficinas e como fazer a sua inscrição. E eu recebo agora, para falar com a gente sobre o projeto Bagaceira Abre o Barracão, a minha querida irmã Rose. Seja bem-vinda, Rose. Boa noite, Duó, boa noite, espectadores. Eu vou falar sobre o projeto, né, Bagaceira Abre o Barracão, e vou tentar explicar para vocês e para a Duó aqui, que acompanha um pouco, sobre esse percurso que nós vamos traçar com esse projeto. Pois é, Rose. É isso que eu gostaria que você dissesse para democratizasse aqui para os nossos ouvintes, os nossos espectadores, o que significa, o que é esse projeto Bagaceira Abre o Barracão. Bagaceira Abre o Barracão é a realização de um sonho muito antigo da bagaceira. Nós sempre desejamos, né, isso é um sonho até da Dalvinha, que é uma das primeiras carnavalescas e diretoras e presidentes da bagaceira. Ela idealizava que a bagaceira fosse realmente uma escola de arte, que ela ensinasse a arte para a comunidade. Mas isso nunca foi possível, né, em virtude das dificuldades, das burocracias, da falta de apoio. E aí nós, com a abertura desse edital, né, nós vimos a possibilidade de realizar um pouco disso, sendo que para os integrantes da escola, né, podendo ser aberto a pessoas externas, né, pessoas que desejam participar das oficinas, mas aí tem que ser de uma forma remota e nós vamos explicar como é que isso vai acontecer lá na frente. Mas é a realização de um grande sonho e nós esperamos ter
excelentes resultados com essas oficinas. Nós esperamos também, até porque a gente sabe que escola de samba ela tem uma finalidade social. E a nossa escola sempre se ateve aos desfiles carnavalescos. Mas não é, né, Rose, apenas a isso que se limita uma escola de samba. Sim, Na sim. verdade, ela, dentro dessa finalidade social, inclui-se, além dos desfiles carnavalescos, a integração da comunidade, Sim, né? O aprendizado com atividades, no fazer arte, né? No fazer atividades arte. voltadas para artes que possa trazer, inclusive, uma condição de vida, Sim. né? Uma produção de renda, além da gente precisar disponibilizar dessas pessoas, desses artistas, para trabalhar exatamente dentro do nosso projeto. Porque Bagaceira, colocar né? uma escola de samba na rua, na avenida, na cidade, né? Promover esse desfile não é fácil, né? Nós precisamos da colaboração de muitas pessoas, nós precisamos da colaboração de comerciantes, do poder público, né? Nós não temos condições de fazer isso sozinha. Rose, conta pra gente como surgiu essa ideia. Essa ideia surgiu da necessidade de capacitar os integrantes da escola, né? De trazer também novos integrantes, dessas oficinas serem uma ferramenta que desperte a curiosidade em novas pessoas para participarem da escola e também trazer novos instrumentos para as pessoas que atualmente trabalham. Rose, você considera que esses 20 anos, né, que a escola de samba não sai, mesmo se tratando de pessoas que estão completamente integradas, são amigos, são vizinhos, são pessoas que ainda permanecem na comunidade, esse período de 20 anos, que prejuízos ela trouxe, esse tempo, aliás, que prejuízo esse tempo trouxe para esses trabalhos carnavalescos? Então, nós temos como base ainda os integrantes antigos, né? É a base que move a bagaceira ainda. É a grande base de trabalho, a grande base dos pensantes ainda é o pessoal lá de 35 anos atrás. E aí, o prejuízo existe porque algumas pessoas não têm mais aquela fortaleza, aquela força, aquele impulso para trabalhar. Tem a vontade, mas fisicamente não aguenta fazer determinadas tarefas que antes eles faziam, né? O prejuízo é esse. E também o prejuízo de novos materiais que estão aí no mercado. Porque como teve esse lapso de tempo, que é um lapso considerável, né? Surgiram materiais novos, surgiram tecnologias novas que hoje é possível a bagaceira usar, que antes não era apenas um sonho, né? E a gente quer trazer isso também, quer trazer essa possibilidade desses antigos integrantes conhecerem esses novos materiais e técnicas e também atrair um público novo para que conduza a bagaceira como ela sempre foi conduzida, com amor, com respeito e desfilando lindamente. E esse projeto Bagaceira Abre o Barracão, ele é extensivo a outras pessoas ou prioritariamente, preferencialmente, só com os integrantes da escola? Ele é extensivo a outras pessoas também, né? Que bom, né? Primordialmente, ele é focado para os integrantes, mas não existe nenhum impedimento que outra pessoa que não é da bagaceira e que deseje participar das oficinas, que ele não possa fazê-lo. Inclusive, nós vamos disponibilizar um link na bio, né, do nosso Instagram, que vai permitir que pessoas que se interessam pelas oficinas possam participar. Rose, e quais são essas oficinas? Fala para a gente aqui. Nós vamos trazer 9 oficinas. Nós vamos promover 9 oficinas. Eu acho assim, uma quantidade muito boa. E nós vamos fazer um misto.
vamos passear em todas as áreas da escola de samba. Teremos a oficina de tamborim, porque nós percebemos no desfile anterior que a gente precisava ter uma dedicação maior para a nossa bateria. Porque, como a gente já falou antes, né, alguns integrantes ainda são os primeiros integrantes da bateria. E aí não tem mais a mesma resistência, né? Algumas pessoas novas não tinham conhecimento de tocar um instrumento. Então, nós vamos ter 2 oficinas focadas para a bateria, que será tamborim, tarol e surdo. Teremos uma de tamborim e uma de tarol e surdo. Teremos a oficina de adereços, que é justamente aí onde a gente vai atrair um público maior, para poder ele aprender a lidar com algum material e construir uma fantasia, né? Um adereço, que faz parte da fantasia, que faz parte de quase todas as alas. Nós vamos ter também a de figurino, vamos ter bordado e pedraria, que aí é uma oficina que foca mais a roupa dos destaques, né? Destaque de carro, destaque de chão. E é muito importante para a escola, né? Porque ela trabalha um estilo diferenciado, ela trabalha o brilho, né? E é importante que os integrantes saibam os novos materiais que estão aí no mercado. Nós vamos ter escultor de alegorias, que nós temos 2 escultores na escola, mas precisamos de mais, porque nós temos, em média, 3 carros alegóricos e 2 tripés, e eles precisam que essas alegorias sejam desenvolvidas, né? Nós temos a oficina de mestre-sala e porta-bandeira, que nós teremos 2 casais, que irá aprender, né, o bailado do mestre-sala e da porta-bandeira, que é um bailado diferente, não é o samba, né? É um cortejo a escola de samba, é uma dos quesitos mais importantes da escola. Nós vamos ter também coreografia da comissão de frente, que é um quesito muito importante, porque a comissão de frente, a coreografia, ela necessita ter um atrativo maior, porque ela é a cara da escola, né? Quando a pessoa começa a assistir à escola, ela começa pela comissão de frente. E então a gente precisa ter uma coreografia que chame atenção, que o público goste de ver, que vibre, né? Vamos ter também maquiagem artística, que nós tivemos em 2020 o desfile do Carro do Medo, que foi basicamente uma fantasia diferenciada, onde sobressaiu a maquiagem. E a maquiagem ela é muito importante na escola, porque tanto mestre-sala e porta-bandeira utilizam muito, como os destaques, e também alguma ala que necessite caracterizar melhor o enredo, o que o enredo pede. Então, Rose, olha, eu quero agradecer a sua participação aqui na nossa live, né? Eu que agradeço. Foi muito instrutivo, né? E o que eu desejo imensamente é que esse trabalho consiga chegar exatamente até as pessoas que a gente deseja, que é o brincante da bagaceira, é aquela pessoa que nunca brincou e deseja, né, deseja brincar e participar, e primordialmente aquelas pessoas que desejam participar das oficinas e conhecer realmente como é maravilhoso, como é interessante o trabalho dentro de um barracão de uma escola de samba. Prazeroso. Obrigada, também. Rose. Obrigada a vocês. Boa noite. Eu gostaria que todos vocês ficassem bem tranquilos, porque ainda hoje todos vocês vão ficar sabendo de todas as novidades e as inovações que a bagaceira está preparando para o Carnaval de 2023. Por favor, não saiam daí. Mas agora eu gostaria de convidar uma figura ilustre para o nosso Carnaval, um nome que tem um peso e um carinho, né, por quem a gente tem um carinho muito grande. Essa figura que é muito conhecida dentro do cenário da arte e da cultura de Cascavel, que é o nosso querido Draulio Custódio. Boa noite, Draulio. Gostaria que você ficasse bem à vontade, porque aí a gente vai conversar um pouco, né, sobre toda essa
parte desse projeto maravilhoso que a gente vem desenvolvendo, que é Bagaceira Abre o Barracão. Bom, eu quero agradecer imensamente esse convite da Bagaceira, né? Porque quando eu sou convidado a falar sobre arte, falar sobre cultura, eu me sinto muito maior do que talvez eu seja, sabe? Porque é uma oportunidade da gente fazer chegar no outro, às vezes, valores que nem o outro percebe que tem e que a arte consegue fluir, né? Consegue fazer com que o outro se sinta e perceba a grandeza que tem dentro dele. Então, eu não posso deixar de citar para você das lembranças que me trazem aqui, né, num momento como esse, estar nesse espaço, estar nesse, olhar para essa estátua de Nossa Senhora do Ó, né, e perceber toda uma história de mais de 35 anos, né, construída por um grupo que ousou no primeiro momento e que depois escreveu a história da arte do carnaval em Cascavel, né? Isso é fantástico. A gente, falando em 30 anos, eu chego a me assustar, porque a gente não tem noção, né? Nem desse tempo decorrido de 30 anos daquela juventude, né? Daqueles jovens, e desses 20 anos que nós passamos sem realizar o carnaval como escola de samba bagaceira, né? É muito interessante esse contexto que você trouxe. E é muito bacana também perceber o seguinte, talvez naquele momento em que vocês, assim, da maneira mais ingênua possível, né, desprovido de qualquer outro sentimento, a não ser a alegria do carnaval, né, e de quem tem a cultura nas veias mesmo e faz isso de maneira bem natural, não imaginaria a força que era aquela semente que foi plantada naquele primeiro carnaval de 1987. Né? E que esses 20 anos que Cascavel ficou sem a bagaceira, sentiu, né, essa ausência muito forte. A comunidade de Cascavel, a população de Cascavel, como também quem vinha de fora, sentiu esse vazio, porque foi plantada em Cascavel a cultura com muita qualidade. Né? Naquele primeiro momento, aquela semente germinou e cresceu e deu maravilhosos frutos. Né? Depois a bagaceira surge em 2020 e ela encanta com aquele mesmo carisma, com aquela mesma força, aquela mesma energia, toda uma população que veio às ruas exclusivamente para ver a bagaceira passar. E vendo, né, Draulio, vendo o que a gente utilizava, né, há 30 anos, há 20 anos atrás, né, o padrão, né, o estilo com que a bagaceira encerra os seus desfiles, né? E a gente vendo em vídeos, a gente pode comparar que mesmo hoje, a gente tendo a condição de trazer todas essas inovações aí em matéria de ritmos, em matéria de alegoria, né, em matéria de trabalho, a gente se assusta e se admira mesmo com o que era feito, com tudo que era feito naqueles desfiles de 20, 30 anos atrás. Né? É muito interessante, porque nós começamos mesmo com uma grande vontade, né? Com muita vontade. E a gente nem sabia que chegaria tudo isso. É diferente de hoje. Hoje a bagaceira está aí, está demonstrando que está conseguindo fazer, porque estamos hoje muito mais capacitados, hoje nós temos acesso a mais informações, né? Nós temos ao que nós temos acesso em termos de material e de deslocamento, de conhecimento do que se faz assim, também como do que se faz em Fortaleza, né, em outros lugares, trazem para a gente uma enorme possibilidade de saber como é que a gente vai fazer o carnaval hoje. A gente está mais confiante, a bagaceira está mais segura. E antes a gente contava com o inusitado, né? Como é que terminaríamos tudo? Fazer os desfiles do modo como a gente fazia. Né? Assim, eu vejo que quando a gente fala de cultura, né? Essa manifestação coletiva, né? Essa necessidade, como o Paulo Freire às vezes comenta em algumas frases, né? Essa criar, recriar, produzir, transformar para se comunicar, para dizer alguma coisa, né? E fazer isso
com qualidade, né? Fazer isso com requinte. Eu vejo a bagaceira assim, porque desde que eu me entendo de gente, meu pai era envolvido com carnaval, seu pai era envolvido com carnaval, né? E a gente tinha um carnaval muito desprovido desses contextos todos, porque naquele momento, talvez, o primordial era a diversão, era o entretenimento, verdade. né? Verdade. E a bagaceira traz esse entretenimento, mas recheado de um requinte, de uma qualidade. Por isso que hoje, quando a gente olha os vídeos da bagaceira de 20, 30 anos atrás, a gente fica pasmo com tanta qualidade. E eu acredito que essa força toda da bagaceira foi porque em nenhum momento quem fazia a bagaceira queria fazer de qualquer jeito. Queria mostrar para a comunidade aquilo que era lícito da comunidade ver. Não basta a bagaceira sair, ela precisa sair bonita, ela precisa encantar, ela precisa encher os olhos, encher o coração de quem está ali para ver a bagaceira. Então, assim, eu fico muito feliz mesmo em ver a bagaceira ressurgindo com toda a qualidade que ela ressurgiu, porque a geração que fez a bagaceira praticamente já não era mais a mesma, né? Olha que 30 anos faz uma diferença enorme na vida da gente, né? Então, por isso, quando você falou com a Rose, citou de que pessoas novas estavam ali produzindo esse trabalho, é porque aquela semente ali gerou os frutos da bagaceira que foram apresentados em 2020. Né? E hoje a gente está aqui também para dizer a essa comunidade, essa cidade que sente falta da bagaceira, que a bagaceira precisa desse povo novo para dar continuidade àquele trabalho, né, dessa equipe que ainda permanece. Né? Essa equipe ainda está aqui, mas assim, a nossa vida é transitória. Né? Isso aqui é uma passagem mesmo, e que ela seja feita da melhor maneira possível, e que esse bastão seja passado para essas novas gerações. Claro, a gente precisa construir isso hoje, e é por isso que eu te falo, olha, apesar do projeto, né, do nome do nosso projeto ser Bagaceira Abre o Barracão, a gente entende que esse barracão sempre foi um ambiente completamente aberto e acessível, né, para quem desejasse. Tanto que no momento em que a gente está integrado, completamente voltado para as atividades do desfile, né, que são voltadas para o desfile carnavalesco, a gente tem contato com uma quantidade de pessoas e com idades que chegam a surpreender. São pessoas de todas as idades, né? Nós temos o adolescente, nós temos pessoas que não pertencem apenas à comunidade daqui de Cascavel, mas a gente integra pessoas de outros bairros e eu acho isso, sim, maravilhoso, porque atraindo essa juventude que você consegue passar essa informação do que vem a ser uma escola de samba, né? E para que eles também se apaixonem por isso, do modo como a gente se apaixonou há 30 anos atrás, né? E leve isso adiante, porque eu acredito que a cultura é um viés excepcional de conhecimento, né? De agregação de valores. Se a gente não conseguir construir essa ideia primordial, cultural, hoje a gente está entregando a própria sorte, o destino da cultura para a juventude. Né? E isso é um trabalho, isso é uma missão de quem faz a cultura hoje e deseja ver cultura, porque nós vamos passar esse bastão e nós vamos passar a ser os espectadores da cultura de Cascavel, né? Você já esteve à frente de muitos trabalhos culturais no CATEC e hoje você se dá o luxo de ser uma pessoa que está na avenida assistindo, parabenizando, congratulando com a gente, mas como um espectador, né? Não uma pessoa que está no fazer direto da atividade cultural, né? Isso é muito bacana. Adoro. É bacana, é muito bacana isso. Inclusive porque, assim, a gente... na vida todo mundo ensina e todo mundo aprende, né? Então a gente acaba sendo também protagonista do processo. E quando a gente é protagonista, chega uma hora que você precisa dizer assim, olha, eu fui responsável para que outros ocupem esse lugar também. Né? Então no teatro hoje eu consigo fazer isso. Eu fico maravilhado quando eu vejo pessoas que um dia passaram por mim e que hoje conseguem fazer trabalhos melhores do que eu fiz naquele tempo. Né? Então assim, ir, por exemplo,
para outros lugares, ver um carnaval que é feito em outros lugares, voltar para Cascavel e poder dizer assim, poxa vida, na minha cidade faz um carnaval que não fica devendo a ninguém. E quantas vezes, me desculpe se alguém que está nos assistindo hoje discordar, mas tem esse direito, mas quantas vezes eu fui assistir, ver o carnaval da capital e eu voltava para Cascavel dizendo assim, poxa, caramba, Cascavel faz melhor. Cascavel tem um carnaval melhor porque tem mais qualidade. Então, não desmerecendo a outra forma de cultura, né? Mas percebendo que Cascavel sempre foi celeiro de muita cultura, sabe? E respinga e resplandece no carnaval. Porque o que a gente vê no domingo, na segunda ou terça-feira de carnaval, é a ponta de um iceberg de todo um contexto histórico e cultural que a cidade tem, né? Que a cidade veste. Então, por isso que eu acho assim que é hora mesmo das pessoas que estão nos ouvindo dizer, poxa, eu preciso vestir também essa camisa, né? Eu preciso não ficar na plateia para assistir, mas construir essa história que há 35 anos iniciou e que eu não posso deixar morrer. Porque quando a bagaceira deixou de desfilar, todo mundo sentiu essa falta. Mas é compreender que o carnaval não é feito no domingo de carnaval. O carnaval é feito durante todo um processo. E essa ideia que a bagaceira tem hoje, que traz com a ideia de abrir o barracão, como que diz, olha, a gente está se despindo para que vocês nos conheçam melhor e vocês possam se vestir de nós novamente, para que a gente possa resplandecer no carnaval, eu acho isso maravilhoso. A bagaceira sempre foi aberta para a comunidade, né? Mas, assim, eu acho bacana dizer, olha, quando a Rose falou que vamos fazer oficinas, né? Vamos dar oportunidade para as pessoas poderem vivenciar melhor isso daí e depois projetar isso nas ruas, né? E serem aplaudidas, né? Porque a bagaceira é do povo de Cascavel. Hoje, na minha concepção, a bagaceira é um produto histórico e cultural de Cascavel. Querido, eu te pergunto, qual é exatamente assim, os desafios, como é que você consegue enxergar, o que você tem a dizer dos desafios atuais sobre o que a gente faz hoje, né, em matéria de arte, em matéria não apenas só de carnaval, mas de arte como um todo, porque a gente compete, né, com a atenção da juventude com as tecnologias, né? Isso é um desafio para a gente, né? Como é que você vê isso? Não, é uma pergunta assim muito boa assim para a gente conversar muito sobre isso, né? São vários aspectos, mas eu vejo assim como a cultura é um processo vivo, né? E presente em todas as gerações. Na verdade, são formatos diferentes de fazer aquilo que a gente faz constantemente. Quando em 2020 eu vi a bagaceira ressurgindo, eu já percebi que a sua pergunta já me trouxe essa resposta. Porque aquele carro, né, do Grupo Base foi inovador demais. Aquele formato, aquele jeito de apresentar aquela comissão de frente foi inovador demais. O estilo dos carros alegóricos, super inovadores, sabe? Eu vi você cantando de novo, como foi lá no início, e continua sendo inovador, né? O papel da mulher ali no carnaval, cantando, levantando samba, né? Então, assim, o legal da bagaceira é que a bagaceira não se fechou a um formato, né? O que a gente está fazendo hoje nessa live é, mais uma vez, se abrindo a novos formatos, usando a tecnologia para chegar mais perto das pessoas, né? E eu creio que o caminho é esse mesmo. Às vezes nos dá um certo saudosismo de como era feito antes. Isso é natural, porque é do humano a gente se perceber e se ver numa felicidade que ficou lá atrás. Mas isso não quer dizer que a gente não seja feliz também hoje, né? Com um modo diferente de fazer as coisas. E a gente não pode deixar de ter esse contexto. Eu acho fundamental e o convite que eu faço para as pessoas que estão nos assistindo hoje é exatamente isso. No mundo tecnológico, com tantas coisas que são muito mais viáveis de fazer do que naquele tempo, por que não a gente usar mais? Por que não estar na bagaceira e mostrar todo esse potencial que essa juventude tem para mostrar, né? Juntando ao ponto de uma equipe, né, de um grupo que tem tanta experiência, trazer a experiência do inovador. Isso é fantástico, isso é maravilhoso. Eu acho que a população de Cascavel, em 2020,
viu uma bagaceira que não só ressurgiu das cinzas, mas que pairava, que voava, que desfilava nessa avenida como quem sabe o que está fazendo, sabe? Pronta para despontar. E por isso mesmo é que eu acredito que a bagaceira não vai deixar de existir nunca, porque ela é uma necessidade da cultura do nosso povo. Esperamos. E eu gostaria muito de que você me passasse o seu olhar otimista com relação a isso, a participação da juventude, esses novos talentos, né? Esse pessoal novo que poderia se descobrir como uma peça fundamental dentro do cenário artístico, pode ser até que nem se conheça ainda como um espetacular artista, tem até acha que a arte seja alguma coisa voltada apenas para quem já tem o dom, para quem já nasceu com o dom, e não é bem isso. A gente sabe que a arte ela pode ser despertada em qualquer pessoa que deseje, e ela não tem idade, né? Não há tempo para se fazer isso. Mas eu percebo isso hoje. Você percebe do modo como eu te falo isso? E isso é para você um desafio? Luó, eu acredito que esses desafios nós sempre tivemos, em maiores ou menores proporções, sabe? Você vê, por exemplo, hoje a manifestação cultural nas escolas, né? Eu que trabalho, né, com os jovens diretamente numa instituição educacional, a gente vê o quanto a arte continua permeando a vida do jovem. Talvez faltasse, e a gente sentiu isso em 2020, por esse vácuo que ficou anteriormente, né? Esse espaço que ficou. A bagaceira ficou 20 anos na lembrança, a gente não é mole não, né? 20 anos ali, né? Eu acho que é uma geração. São os pais que ficam lembrando como é que era a bagaceira, que existia esse tipo de carnaval. E essa geração nova não tinha provado disso ainda. Mas, a exemplo do Carnaval de 2020, né, eu fiquei feliz demais quando eu vi muita gente jovem participando da bagaceira, né? E pessoas que vinham das escolas mesmo, né, de grupos escolares. O Carnaval é uma manifestação artística como outras manifestações artísticas existentes. Tem gente que gosta de festa junina, tem gente que gosta do ápice de Natal, tem gente que gosta... E tem gente que gosta de Carnaval, né? Então, assim... essa oportunidade de fazer com que o jovem possa se manifestar, ela é importante porque o carnaval é um desses processos, né? E quando o jovem aprende a tocar um instrumento, quando o jovem aprende a uma dança, quando o jovem aprende a confeccionar uma roupa, quando ele aprende isso envolvido na arte, ele vai para o carnaval e ele apresenta isso no carnaval também. Né? Então, assim, eu não vejo isso como um problema, eu te garanto que eu não vejo como um problema. Eu acho que talvez esse jovem estava ali adormecido, continuava fazendo arte, mas não se manifestava na escola de samba, porque 20 anos é muita coisa. Quem em 2020 eu vi, aos 20 e poucos anos, na bagaceira, quando a bagaceira deixou de existir, tinha 3, 4, 5 anos. Né? Então, eram lembranças que nem eram totalmente suas. Então, eu não vejo isso como um problema. E vejo que a bagaceira ela é muito assertiva nas coisas que ela faz. Ela está sempre muito à frente do seu tempo. Como foi à frente do seu tempo trazer você cantando, né, a primeira mulher em Cascavel a cantar um samba numa escola de samba, é assertivo esse momento que a gente está vivendo hoje aqui. Né? Tanto é que outras agremiações carnavalescas de Cascavel não conseguiram sobreviver. E a bagaceira está aqui hoje, existindo, né? Permanecendo. E esse recado é para você que admira o carnaval, que deseja brincar. Não há tempo para isso. Nós estamos aí com oficinas maravilhosas. Pega a visão. O Draulio sabe muito bem o que está falando. Eu acho que você deveria vivenciar esta oportunidade desse fazer carnavalesco. Bagaceira abre o barracão para isso. É para vocês. É para vocês que a gente deseja fazer esse carnaval lindo. É para a nossa cidade, é para a nossa comunidade, é para encantar. Carnaval foi feito para encantar, para a gente brincar e encantar. Olha, Draulio... Eu posso fazer aqui um convite às pessoas que estão assistindo a gente? Claro, fique à vontade. Gente, ó, qual é a câmera? É aqui? Aqui, né? Tá bom. Você que gosta de dançar, que eu sei que existe nas escolas, professores de dança, você que gosta de confeccionar as coisas, fantasias, que eu sei que existe nas escolas, você que é professor de artes,
você que gosta de cantar, que gosta de música, você que gosta de tocar um instrumento, poxa vida, faz tudo isso e aproveita o carnaval e vem para a bagaceira. Mostra isso no momento em que nós temos uma plateia imensa para te ver. Você vai ter um público muito maior do que o público da tua escola, um público muito maior do que alguns públicos em que você está acostumado a fazer. Vem para as ruas e deixa essa manifestação popular invadir a sua alma, invadir o seu coração e no final eu tenho certeza absoluta que você vai dizer que valeu a pena. Não só porque você foi feliz naquele momento, não só porque você fez muita gente feliz, mas porque você está ajudando a construir a história da cultura do nosso município. Qual caminho se apresenta na sua cabeça, na sua concepção, para que você traga como uma perspectiva, para que a gente demonstre que o fazer artístico é essencial, inclusive para integração humana, para a constituição da personalidade e do bom caráter da gente, né? Interessante. Eu vou trazer, não sei se eu vou conseguir me expressar como eu gostaria, mas eu vou fazer aqui uma metáfora, digamos assim, uma comparação com um momento maravilhoso do carnaval vivido no Brasil. A Beija-Flor, através de 11h30, trouxe um carnaval chamado Ratos e Urubus, Largue Minha Fantasia. Espetacular. E foi um momento ícone na história do carnaval, porque o Joãozinho 30 brincou com o luxo e com o lixo. Mas, muito mais do que isso, ele trouxe à avenida um Cristo que tinha sido privado de ser apresentado na avenida, coberto com um saco preto, onde dizia, mesmo proibido, rogai por nós, olhai por nós. E ele trouxe também naquele carnaval, no final do seu desfile, que comumente era onde vinham os carros mais luxuosos, ele trouxe um grupo de mendigos limpando a avenida. Com isso quero dizer o seguinte, que é o sentimento, sabe, Duó? É a análise, é a crítica, é a reflexão. O carnaval não é só a beleza visual, né? O carnaval é também a beleza que emana de dentro das pessoas, de quem faz o carnaval e de quem sente o carnaval. Então, assim, eu creio que quando a gente se permite, sabe, ter esse olhar mais dentro de nós enquanto pessoa humana, enquanto gente, né, que usa muitas vezes o carnaval porque a gente precisa dar esse grito de liberdade, que nem sempre a gente consegue. Quando a gente usa isso para dar um grito de... Eu não quero mais a intolerância, eu quero mais o respeito, eu quero me colocar ali como pessoa, como gente humana que eu sou. O carnaval dá essa abertura imensa para que a gente possa ser quem a gente é. Talvez por isso, quantas vezes na história do carnaval as pessoas colocavam um pano no rosto e saíam para não se identificar porque tinham medo de se expressar. Aqui mesmo em Cascavel houve um bloco chamado Balões do Presidente, que infelizmente não sai mais, deveria sair, gostaria muito que saísse. Tem muita mas porque as pessoas cultural, colocavam né, uma máscara como palhaço, né, para falar daquilo que elas não conseguiriam falar de outro formato, de outro jeito. Então, eu acredito que essa liberdade que o carnaval dá, essa possibilidade que o carnaval dá, como o teatro faz, sabe? Pois a oportunidade de você ser, naquele momento, quem você não consegue ser no dia a dia da sua vida. Né? Ser outros, vestir personagens. Então, gente, é uma cultura tão grande o carnaval, é tão forte, que abrange tanta coisa, Duó, que é como eu falei há pouco tempo, eu acho que as escolas têm um papel muito importante com relação a isso, sabe? Essa análise, essa criticidade. Existem alguns projetos que poderiam ser desenvolvidos também nas escolas, sabe? De concepção desse contexto de carnaval, né? Não só para você vestir uma roupa e dançar, para se divertir do entretenimento, mas dessa concepção mais histórica, dessa concepção mais forte. Pois é, querido, olha, eu te pergunto porque a gente sabe que o carnaval não é construído nem em janeiro, não é apenas em janeiro e fevereiro, e a gente já tem dito isso, a miúde, a gente já tem repetido isso muito nos trabalhos que a gente faz, né? Na verdade, eu acho que não tem como a gente fazer isso sem a gente engajar a comunidade. Mas essa é a minha curiosidade. Como era que você conseguia fazer isso
lá com o GATEC, porque você tinha, assim como a bagaceira, você tinha um trabalho completamente engajado com a comunidade, né? Era a comunidade estudantil ali. Quem constituía o GATEC era quem estudava na SENEC. Isso era muito legal. E eu ficava encantada como é que você conseguia irmanar e deixar aquelas pessoas permanecerem por tanto tempo. O tempo que a gente estivesse estudando na SENEC era o tempo que a gente participava das peças do HT, que eram maravilhosas, né? E eu estou te falando porque existe uma dificuldade muito grande da gente atrair pessoas para que elas confiem no trabalho do carnaval, para que elas confiem que fazer carnaval não é um trabalho que se faça de janeiro em fevereiro, nem de dezembro. É um trabalho que a gente já recomeça imediatamente depois que o carnaval termina. Na verdade, eu gostaria mesmo era de beber na sua fonte, né, e saber como você, de que expedientes, de que tentativas, de que situações você utilizava para convencer as pessoas que arte é uma coisa boa, é uma coisa muito positiva, muito favorável para todas as pessoas. Assim, naquele tempo eu acho que eu tinha muitas coisas a meu favor também, sabe? O fato de ser professor, de estar dentro de uma escola, de ter esse jovem constantemente comigo. Diferente do que acontece, por exemplo, com uma escola de samba, que você tem a comunidade, mas não o tempo todo com você. Né? Por isso que eu reforço tanto a questão das escolas, sabe? A escola é um celeiro de cultura, de arte, né? Sabe? De manifestação artística. Então, se a gente consegue, isso é uma possibilidade, né? Se a gente consegue fazer com que os professores conhecessem melhor a bagaceira, conhecessem melhor as suas expectativas, e a gente pudesse levar isso para as escolas, a gente teria esse aluno constantemente nesse trabalho. Duarte, tu acredita que, até falar uma coisa que durante algum tempo foi um desejo meu. Quando eu era professor da SENEC, naquele tempo, eu tive vontade de formar uma escola de samba, a escola de samba da SENEC. Tive esse desejo muito grande. E lembro que uma vez eu passei um trabalho, né, enquanto professor de arte, e na época, aluno meu, que eu falo com muito orgulho, João Batista, né, ele desenvolveu um trabalho lá na escola com uma escola de samba. Isso foi em 1989, quando a Imperatriz Leopoldinense ganhou o carnaval e ele levou a música Liberdade, Liberdade, abrasada sobre nós, né, numa espécie de carnaval. Naquele momento eu pensei, poxa, era isso que eu queria fazer, não a nível de uma sala de aula, mas levando uma escola, né, que tinha quase 1000 alunos, para as ruas. Não ousei, talvez eu deveria ter ousado, né, não ousei fazer isso. Mas isso é possível, acho que até hoje é possível, sabe? Não pegar uma escola, uma instituição e colocar na rua, mas os jovens que estão dentro dessas escolas, eles podem vir para a bagaceira e podem realizar isso. Olha, a gente fala muito do poder público, né? Assim, que as coisas deveriam ser viabilizadas pelo poder público, mas se não houver a participação popular, se a população não exigir, assim como o Titã, a gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro, diversão e arte, a população tem que desejar tudo isso. Então, ela quem tem que construir esse caminho de fazer com que as autoridades, né, consigam elaborar e incluir a arte e a cultura nos seus projetos, nos seus planos de gestão. Né? Então, há que existir a reivindicação popular. Né? Como nós fizemos há 30 anos atrás. E assim, né? Eu acho assim que há 30 anos atrás, a ousadia que vocês tiveram, aquele grupo teve, né, de colocar um carnaval na rua, foi bem ousado mesmo. Hoje a gente tem muitas coisas a nosso favor, né? Porque eu lembro que naquele tempo a gente, quantas vezes a bagaceira saía tentando tirar as pedras do calçamento que impedia as pessoas de dançarem. Quantas vezes a bagaceira desfilou no escuro porque não tinha iluminação. Quantas vezes a bagaceira desfilou sem poder passar com o carro alegórico porque as plantas sequer tinham sido... E hoje a gente tem ruas asfaltadas, a gente tem uma cidade iluminada, hoje a gente tem a autoestima das pessoas da nossa cidade a nosso favor. Então, eu acredito muito que 2026 vai ser um carnaval maravilhoso. Eu acredito muito, sabe? Porque a gente está aqui cutucando a onça com vara curta, para que essa onça, que as pessoas que estão nos ouvindo aí, possam dar-se essa resposta que a gente quer, né? E assim, gente, eu já tenho 57 anos, com todo... Muito feliz pela minha idade. Mas a gente tem que passar esse bastão, né? E eu sei que tem muita gente aí que está ouvindo a gente hoje, que está nos assistindo,
que tem muito mais energia, muito mais capacidade do que o Draulio para fazer Claro, muito com melhor do que o Draulio certeza. já fez. Gente, tá aí o recado. O barracão da bagaceira está aberto e está esperando vocês. Venham. Querido Draulio, eu estou imensamente grata. Eu não tenho outra coisa para te dizer, a não ser que eu estou muito feliz, muito satisfeita com a tua participação, sabendo que você já foi brincante, já idealizou o carnaval com a gente. Hoje é um admirador, é um espectador, mas está sempre contribuindo, assim, toda vez que a bagaceira precisa de você. E a única coisa que eu posso te dizer é um grande e amoroso muito obrigado e não saia de perto da gente. A bagaceira Dozinha, precisa assim, de você. essa gratidão é minha para a bagaceira, sabe? Obrigada, Porque se não Draulio. fosse a ousadia de vocês, eu não teria entrado nesse processo, né? Eu lembro muito que da primeira vez vocês me procuraram, eu tinha montado uma peça de teatro, e vocês me procuraram e disseram, Draulio, a gente quer montar um carnaval, né? Foi aquela coisa doida Sim, ali, foi e daquele eu jeito. entrei nesse formato. Então, a gratidão é minha, sabe? Querido. De saber que eu contei com pessoas tão grandiosas, com tanto talento, Sim. sabe? Assim, você que foi atriz, que fez tanta coisa do meu lado, a Rose, né? A Dalvinha, Tem muita enfim, gente, eu tem lembro muitos nomes, do né? João, que eu falei já há pouco tempo É. também, eu falo aqui do Rafael David, que É. lá atrás, meu aluno, meu pupilo, né? Então, assim, Verdade. são tantas pessoas, né, e eu sou um cara que, diga assim, eu sou muito grato porque essas pessoas que participaram comigo, né, Sim, me ajudaram a realizar meus sonhos. verdade. Então, de uma Era certa sonho da forma, gente. a qualidade não está em mim, não, sabe? A qualidade está em quem estava do Todos meu nós, lado, né? que Tem foi que fazendo estar fluir aquilo que eu na desejava união. muito. Eu que sou grato imensamente. Obrigado, Bagaceira, por existir na história do Carnaval de Cascavel. Por existir em Cascavel, porque a bagaceira é muito mais do que o carnaval. É A verdade. bagaceira é uma filosofia cultural de É. vida para o nosso É município. amigável, né? De bons amigos. Obrigado, gente. Maravilhosos Obrigado, amigos. viu? Obrigada, Draulio. E agora eu vou trazer, né, aqui a presença de todos vocês, uma pessoa que já é do conhecimento de todos nós, né, o nosso carnavalesco João Batista. E aí ele vai dizer para a gente, né, qual é a ideia que ele tem para construir o Carnaval de 2023. Boa noite, João. Seja bem-vindo aqui a mais uma live, né, que a gente faz essa especificamente, né, para falar do projeto Bagaceira Abre o Barracão. E eu gostaria que você dissesse aí para os nossos espectadores o que você pretende trazer, né, para embelezar o desfile da Bagaceira em 2023. Olá, Duó, boa noite. Boa noite, meu povo. Primeiro, uma gratidão assim imensa, né, por hoje a tecnologia possibilitar que a gente leve até as pessoas a informação, falar da arte, falar do que tem na nossa cidade, né? E falar de bagaceira, isso torna bem mais prazeroso a conversa, né? E o desenvolvimento dessa fala. Bom, Bagaceira 2023. E aí ela retorna em 2020, depois de 2 décadas, né, no silêncio, adormecida, mas jamais esquecida. Novamente paramos por conta de um momento pandêmico, né, que infelizmente Sim. a humanidade passou, Sim. mas com essa vontade de estar novamente nas ruas, como esse retorno em 2020, e aí a gente ficou nesse desejo em 2021, em 2022, né, mas se preparando para levar o mesmo glamour, a mesma vontade, o mesmo amor que foi esse retorno em 2020 para o próximo carnaval, que será 2023, como havíamos pensado para 2021. Né? Sendo bem sucinto na fala, nós tínhamos um tema já para 2021, né? Sim, Que não sim. aconteceu o carnaval, mas depois, no momento que nós tivemos, logo após o carnaval em 2020, lá no clube, que foi uma feijoada, um sábado depois do carnaval, e uma pessoa chegou onde eu estava e disse: João, que tal falar de situação X?
E aquilo me Tchan, tchan, despertou, tchan. sabe? Aquilo ficou, puxa, será? Mas já tinha conversado sobre uma proposta com o pessoal da diretoria, né? Mas aquilo ficou, não, mas vai ser legal sobre isso. Aí, de lá, eu vim para o bairro, né? Lá do clube nós viemos muito aqui para o bairro, que é interessante. a poucos passos, e num bar aqui próximo, aqui na esquina, que é o bar do Vai Quem Quer, né? Um grande ícone, né? do Carnaval de Rua de Cascavel, que é o bloco Vai Quem Quer. E eu vi um rapaz falando sobre a avó dele, que é a dona Marina, de como ela fazia lá no início do Vai Quem Quer com o povo para poder desfilar na rua. E ele dizia: minha avó pegava a tirna, a tirna, né, como se dizia na época, das Sim, era panelas para exatamente pintar assim, o né? rosto do povo e sair na rua para brincar o carnaval. E eu disse: puxa, é isso mesmo. Temos E aí ótimas despertou, sabe? motivações, né, Despertou. João? É isso mesmo. O toque que a pessoa me deu lá, que foi a Lala, que é da bagaceira, professora, né? Que era falar sobre o bairro Nossa Senhora do Ó. A partir daí veio o desafio. Né? A gente ainda estava. Aí veio a pandemia, nós ficamos dentro de casa sem poder sair, a nossa comunicação era à distância, e eu tinha que estudar, conhecer sobre a história do bairro, né? E aí pedi algumas informações de vocês, por já serem do bairro e tudo, para conversar com algumas pessoas daqui. E de imediato eu fui também pesquisando alguma coisa. E aí eu encontrei um poema que eu achava que era da Cora Coralina. Coralina. E você me despertou, É que me verdade. disse que não era dela. E é de uma autora paulista chamada Cris, e o sobrenome dela é bem complicado de dizer, que eu não sei pronunciar, que me desculpam, Interessante. certo? Que é Somos Feito de Retalho. E é muito interessante. Você acha, João, porque veja bem, em 2020 a gente conseguiu marcar o retorno da bagaceira com um desfile belíssimo, né? Foi inovador, mas foi muito desafiador. E esse vem sendo o desafio constante da bagaceira, de superar a si mesmo, todos os anos, né, João? Você acha que com esse tema você vai conseguir fazer com que a bagaceira, se não conseguir superar, mas ela vai conseguir manter, né, o padrão, manter o mesmo padrão? Você acha possível isso? É desafiador. Desafiador porque falar sobre um bairro, você leva a um trabalho óbvio, que as pessoas esperam aquilo que tem dentro do bairro. Né? Então, como eu falei, aí dentro desse tema Somos Feitos de Retalho, aí eu pensei em tornar poético esse tema. E aí veio a seguinte frase: entre fatos e lendas, retalhos da nossa história. Esse é o tema da bagaceira sobre o assunto bairro Nossa Senhora do Ó. Né? E será possível, sim. Inclusive, os trabalhos estão de vento em popa, né? Principalmente no que diz respeito à alegoria, que os meninos estão lá no clube, que está sendo um barracão improvisado hoje, né? Nas alegorias, e que já a gente retorna com muita vontade, com muito amor, com muito desejo, tentando agregar mais e mais pessoas, né, nas fantasias. E aí a gente junta alegoria e fantasia, e a gente traz em 2023 um trabalho tão mágico, tão encantador como foi 2020, como foi a bagaceira 20 anos Há 20 atrás anos. também. Olha, é bem interessante e eu gostaria de saber, porque em 2020 nós tivemos a atuação do grupo base de teatro, que foi uma coisa assim que chamou, né, muita atenção da gente, e os personagens todos maquiados, né, que a fantasia deles, o que era? Eles estavam expressando medo e eles souberam traduzir muito bem em fantasia e maquiagem o que eles queriam expressar ali, né, na avenida, né, com aquela cena de teatro e tudo mais. Eu te pergunto, assim como o grupo base trouxe aquela novidade, você poderia dizer para a gente, dizer para o público, o que você está trazendo para o Carnaval de 2023 de inovação, que também possa ser
explorado nessas oficinas, né, que já estejam voltadas para isso, para o Carnaval de 2023? O que é que nós iremos trazer, né? Paulo Barros, ele revolucionou o Carnaval do Rio de Janeiro quando ele trouxe as alegorias vivas, né? As pessoas Sim. Como alegoria. E a gente tentou, a nosso modo, dentro da nossa condição, em 2020, trazer mais ou menos isso. E eu pedi que os meninos do Barracão apenas me dessem um carro como se fosse uma mesa, sem nada em cima. Sim. E que os meninos, que no caso o grupo base, né, queriam compor essa alegoria e iam dar conta do recado. E que realmente fizeram isso. Eles não surpreenderam apenas a escola, as pessoas que estavam na rua para assistir, mas principalmente a mim, que os conheço, né, que crescemos juntos, aprendemos juntos e tudo. E que para o Carnaval de 2023 isso irá acontecer novamente, sim. João, e sobre o enredo, o que que você pode dizer? Eu não sei bem se alguma coisa pode ser dita, né? Mas eu gostaria de saber sobre o enredo, porque, na verdade, parece que vem no samba enredo tudo aquilo que deveria ser dito e como a escola vem trazendo o seu desfile, né? Você pode falar alguma coisa sobre o samba enredo aí para os nossos espectadores? A gente vai tentar. A gente vai tentar fazer um carnaval bem interessante, um carnaval que realmente fique na memória do povo. Até porque, quando eu falo a gente vai tentar, tudo está muito difícil, né? Tudo está muito caro. A gente vê as dificuldades das pessoas, das famílias, de tudo. E, de repente, você vai para a rua levando um carnaval artístico, né, onde tudo é bem complicado para realizar, aí por isso que eu falo, a gente vai tentar. E o que é que a gente vai levar enquanto falando o bairro Nossa Senhora do Ó? Né? Aqui é o berço, né, como você já falou lá no início, aqui foi o embrião, né, de toda a nossa história, da nossa cidade. Pelo menos falam os historiadores, né, e com isso a gente aprendeu. E aí a gente vai colocar no desfile a religião, a religiosidade, a arquitetura e o misticismo. É isso que eu posso falar. João, muito obrigada mais uma vez, né? Eu sou muito feliz porque você permanece como carnavalesco da nossa escola, pelo empenho que você tem, porque realmente você veste a camisa, né? Queremos dizer para todos os espectadores, esse foi maravilhoso, para todos os espectadores que foi pensando, né, no carnaval, na nossa escola de samba, mas pensando exatamente no que a bagaceira pode destinar, pode retornar a toda a comunidade, realizando essas oficinas e permanecendo com o desejo de continuar fazendo o carnaval. Então, foi pensando em tudo isso que a gente desejou fazer essa live aqui, no nosso Marco Zero, né, nesse ambiente que representa para nós, como já foi dito, o sentimento de fazer cultural da gente. Nisso aqui, nesse ambiente que a gente viu o Vai Quem Quer acontecer, né, continuar, ser apreciado e ser acompanhado por tantas pessoas, é o que a gente deseja ver, que permaneça aqui, né, nesse cenário, que ele continue sendo berço e o nosso melhor local para se fazer cultura carnavalesca, em carnaval. Tudo isso foi programado, idealizado e realizado e construído para a nossa cidade, para todos vocês. Muito obrigada, muito boa noite. Posso falar só mais uma coisinha? Claro, claro. Engraçado, você falou tudo isso aqui, o berço, Vai Quem Quer, a bagaceira, tantas coisas. Engraçado, né? Aonde nós estamos agora, que é aqui na parte externa do memorial, mas na parte de cima, aconteciam os primeiros bailes de carnaval da nossa cidade. Sim. E isso a escola vai levar também. Né? Aí, só para concluir, quando a gente fala desse carnaval, dessa produção carnavalesca, nós estamos nos referindo do carnaval artístico, né? Esse Sim. que tanto a gente ama. Sim. E, assim, o carnaval hoje, o samba, é uma das expressões de arte
que ainda fala com tanta clareza, com tanto poder sobre as mazelas da sociedade. E aí eu termino dizendo que viva o samba enquanto o samba não é censurado. Claro. Obrigado. Com isso, encerramos o nosso trabalho, a nossa live, e a gente espera que ela seja assistida, que ela seja acessada nas redes, nas mídias sociais, né, no Instagram, @Escola de Samba Bagaceira para o Instagram, e também no YouTube, Escola de Samba Bagaceira. Por favor, acessem, confiram, participem, porque tudo que a gente deseja fazer é para vocês. Boa noite e muito obrigada. É isso aí! Olha quem chegou, ressurgindo das cinzas, pra brincar o carnaval nessa avenida. Olha quem chegou, olha quem chegou, ressurgindo das cinzas.